seja mais uma vez bem-vindo. Meu nome é Thiago Luiz e nessa apresentação eu vou demonstrar como fazer a criação de uma zona reversa. Essa é mais uma apresentação da série, onde eu estou falando a respeito de configuração do servidor DNS. E a criação de zona reversa é um dos pontos importantes no gerenciamento de resolução de nome no seu ambiente. Então, inicialmente, vou mostrar para você o seguinte, eu estou aqui no servidor DC1, e no servidor DC1 eu tenho uma zona chamada thiagoluiz.com. Veja que nessa zona eu tenho dois registros A, e eu tenho um outro servidor DNS chamado Server1. Esse servidor Server1, veja, ele não tem nenhuma zona criada. Tá? O que eu vou fazer? Aqui nesse servidor 1, aqui no server 1, a gente vai criar uma zona secundária da zona thiagoluiz.com, que está agora hospedada aqui no servidor DC1. Para isso, o que eu preciso ter? Quais são os pré-requisitos para eu criar uma zona secundária? Primeiro, a criação de uma zona primária. Não dá para eu ter uma zona secundária, que é uma cópia do conteúdo de uma zona primária. Então, não dá para eu ter uma zona secundária se já não tiver criada uma zona primária. Outro detalhe é que antes de fazer a criação de uma zona secundária, além de existir a zona primária, tá? E eu consigo saber que essa zona primária, que ela é uma zona primária, pelo fato de em propriedades eu conseguir obter essa informação. Uma outra característica da zona primária é que ela é uma zona leitura e gravação, ou seja, eu consigo alterar dados aqui. Veja que clicando com o botão direito eu tenho a opção de fazer a criação de registros. A gente vai perceber que quando tiver a zona secundária criada e eu der um botão direito, essas mesmas opções não vão aparecer. E outro detalhe importante também é a parte de segurança, onde aqui na guia Zone Transfer, transferência de zona, o servidor que atuará como servidor secundário tem que estar devidamente autorizado, coisa que não está. Veja que a transferência de zona até ela está habilitada, mas ela está habilitada apenas para os servidores listados na guia Name Server. Então, nessa guia Name Server aqui eu tenho só o nome do Thiago Luiz, do DC1, thiagoluiz.com.br. Tá ok? Eu não vou mexer aqui por enquanto, vou cancelar. E vou até o server 1, que é o meu segundo servidor DNS. E lá no server 1 eu vou dar um botão direito em Forward Lookup Zones, zona de pesquisa direta. E aqui eu vou selecionar qual é o tipo de zona que eu quero criar. É uma zona secundária, e veja na descrição, né? Cria uma cópia de uma zona existente em um outro servidor, e essa opção vai ajudar a fazer o balanceamento do processamento de um servidor primário, provendo tolerância à falha. Tá? Bom, então, marco aqui secundária. Essa opção de armazenamento como uma zona integrada ao AD, ela fica desabilitada aqui nesse servidor pelo fato desse servidor não ser um controlador de domínio. Essa é uma opção que você só vai ver disponível em um servidor que seja controlador de domínio. Então, no nosso caso aqui, eu vou selecionar a zona secundária e vou avançar. Aqui eu tenho que colocar exatamente o nome da zona a qual eu vou criar uma zona secundária. Tá? Então veja que tem que ser exatamente o mesmo nome, thiagoluiz.com. Eu vou voltar para o meu servidor Server 1 e vou avançar. Como trata-se de uma zona secundária e obrigatoriamente uma zona secundária ele tira uma cópia de uma zona leitura e gravação, então aqui eu tenho que especificar qual é o endereço IP do servidor que tem a zona primária. Tá aí. Ele validou inclusive, resolveu o nome, deixou verdinho ali. Vou avançar mais uma vez e vou concluir. Bom, vamos dar uma olhada aqui o que vai acontecer. Eu cliquei em cima do arquivo de zona e veja que o arquivo de zona ele deu um erro, né? Ele diz o seguinte aqui na mensagem de erro: o servidor DNS encontrou um problema enquanto tentava fazer o carregamento da zona. Tá? Então o que acontece aqui? Aconteceu esse problema justamente pelo fato de eu não ter feito a autorização de transferência de zona para o server 1, o que é bom, né? Um sinal que não é qualquer um que aponta para esse servidor e tenta criar uma zona secundária que ele vai conseguir tirar uma cópia das minhas informações, né? Dos nomes dos meus computadores, dos endereços IPs, são informações valiosas.
Então eu vou dar um botão direito na zona thiagoluiz.com, propriedades, na guia Zone Transfer. Eu tenho duas opções, ou eu marco para todos os servidores, ou eu mantenho marcado apenas os servidores listados na guia Name Servers, que é aqui, e aí eu cadastro o servidor aqui, ou marcando também essa opção apenas os servidores listados abaixo. Aqui embaixo eu cadastraria o endereço IP de cada um. Então tanto faz, tá? Só não aconselho deixar marcado aqui o para qualquer servidor, porque aí não vai pedir autenticação nenhuma e não é seguro, tá? Então vou manter aqui do jeito que estava e eu vou cadastrar o nome do servidor aqui. Para cadastrar esse nome do servidor, bem simples, basta digitar o nome dele. Então o nome dele é server1.thiagoluiz.com.br. Vamos ver se ele resolve. Tá aí. Ok? Vou dar um OK mais uma vez. Vou aplicar e vou dar um OK. Veja que na zona thiagoluiz.com.br é criado mais um registro NS. Um apontando para server 1 e um apontando para DC1. Ok? Uma vez autorizado, vamos dar uma olhadinha lá no nosso servidor. Vamos clicar aqui em atualizar e veja que os registros já são exibidos aí para a gente. Veja que tem aqui os dois NS, né? E veja o seguinte, como eu disse para vocês anteriormente, clicando com o botão direito eu não vejo as opções de fazer a criação de registros, tá? Eu só tenho a opção de recarregar, dar um refresh, transferir do principal, né? Então caso eu tenha feito uma alteração aqui, veja que eu tenho 5 registros criados. Vamos até o DC1, vamos criar mais um aqui, vou criar um www. Vamos lá, criar um www, vamos criar um apelido, um CNAME, www, e eu vou apontar para thiagoluiz.com web server. Pronto, estou criando um registro a mais, tá aí, está criado. Vamos dar um pulinho lá no outro servidor, no servidor que é o nosso secundário, dá um botão direito que é o Transfer from Master. Vamos atualizar aqui a nossa tela. E veja aí, o registro www já aparece, já está disponível de novo para a gente. Tá, então pessoal, essa apresentação então eu mostrei para você como fazer a criação e o gerenciamento de uma zona secundária. Qualquer dúvida que você tenha sobre essa apresentação, basta fazer o comentário exatamente no lugar onde você está assistindo a apresentação. Mais uma vez gostaria de agradecer a você por estar assistindo e espero revê-lo em outras apresentações. Até lá!